tarde, ou bom dia, ou boa noite, né? Dependendo do horário que você está assistindo a aula. Hoje a gente vai começar o reino protoctista, sobre as algas, e depois a gente vai falar sobre os protozoários, beleza? Então, as algas, né, protistas, elas podem ser unicelulares ou pluricelulares, ele é um grupo bem amplo e diversificado, tá? E acaba estando em constante alteração de classificação. Então, você tem bastante mudança no processo de classificação dos protozoários, beleza? E das algas também, né? Então, aqui tem alguns exemplos. Tem alguns exemplos, né, de algas que você tem e as características principais do grupo. As algas, mesmo as que são pluricelulares, elas não formam tecidos verdadeiros. Então, apesar de elas serem células, não formam uma estrutura chamada de tecido. A gente chama de talo, que é uma estrutura mais simplificada. Como eu disse, existem as que são celulares, mas também tem as pluricelulares ou multicelulares. Elas são eucariontes, então vão ter membrana nuclear e são autótrofos, o quê? Que produzem seu próprio alimento através do processo da fotossíntese. E por causa disso, né, elas precisam ter o pigmento fotossintetizante. As algas, elas têm clorofila e podem ter pigmentos acessórios, né? E esses pigmentos acessórios vão modificar a cor que essa alga pode apresentar. Então, nem sempre a alga vai ser verde, tá? Então, eu tenho variações dessa coloração dependendo do pigmento que tem no interior do citoplasma da célula. Ela vai ser a base da cadeia alimentar aquática, né? Então é chamada de fitoplâncton. Plâncton, né, quer dizer que é um organismo que não nada, ele é carregado pela corteza, e fitoplâncton porque são organismos que fazem fotossíntese, tá? Por fazer fotossíntese, então, além de ser a base da cadeia alimentar, elas vão ser consideradas grandes produtores de oxigênio. Então, 40% da produção bruta de oxigênio no mundo é feito pelas algas. Então, elas são os verdadeiros pulmões do mundo. Fala das florestas e tudo mais, mas não. Quem faz grande parte da produção de oxigênio que nós utilizamos são as algas, porque elas são pequenas, utilizam pouco oxigênio, então acaba sobrando bastante, né, do que elas produzem. Elas vão ser utilizadas na indústria, né, para reparar, às vezes, porque elas têm substâncias que são chamadas de alginato, agar, caragenina ou caragena também. E esses nutrientes, essas estruturas, na verdade, esses componentes, são utilizados para serem espessantes. O que é um espessante? É uma substância que dá liga. Se você olhar, por exemplo, em alguns rótulos de alimentos, bala de goma, gelatina, conforme, você vai ver que está escrito lá, contém agar, ou contém alginato, ou caragena. Então, esses nutrientes, essas estruturas vieram, né, esses compostos, vieram de algas. Então, foram retirados e daí a indústria química utiliza para a produção de alimentos também, ou cosméticos. A classificação delas, então, tem os nomes complicados da nossa biologia, né? Então eu não coloquei o grupo, o filo, coloquei o grupo mais geral. Então, as euglenófitas, o principal exemplo é a euglena, ela vai ser a maior parte de água doce, tá? Tem alguns exemplos de água salgada, mas a maioria é de água doce. Elas são unicelulares. Na frente delas, elas têm uma estrutura chamada de ocelo. Não é um olho, mas permite que a alga consiga perceber aonde está claro e aonde... Qual que é a importância disso? Ela faz síntese, então é legal ela saber onde está claro para ela conseguir nadar em direção, para conseguir produzir mais fotossíntese. E dentro das euglenas tem alguns organismos que são heterótrofos, que não fazem fotossíntese. Por isso que às vezes as euglenas elas são colocadas junto com os protozoários e não com as algas. Tá? Então tem classificações que colocam elas com as algas ou com os protozoários. Elas têm flagelos, né? É um prolongamento fino que vai fazer o batimento dele, vai fazer com que ela se mova. E não tem parede celular. Né? Ela vai ter só uma película, né, que vai ser flexível, mas não é a parede celular. Os pigmentos, então, basicamente, são pigmentos de clorofila, A e B, mas pode ter carotenoide e xantofila. São pigmentos carotenoide laranjados e xantofila amarelada, beleza?
Aqui tem uma fotinho da euglena, olha que simpática ela é. Então tem, aqui eu acho que não dá para ver bem, mas ela tem um flagelo nessa estrutura aqui, que o batimento do flagelo vai fazer com que ela se locomova. Tá? Diatomáceas, outro grupo, né? Elas são unicelulares também. Elas têm uma parede celular que tem dióxido de silício. Essa estrutura deixa a parede celular bem resistente, tá? Que é pústula ou carapaça. E quando essas algas morrem, né, elas fazem acúmulos dessas carapaças, que daí são chamados de terra de diatomáceas ou diatomíceas, que é utilizado, né, para fazer às vezes solos, coleta de silício ou cosmético, filtro, né, para fazer moído, para fazer alimento. Então pode ser utilizada, né, em locais que você tem grande acúmulo de passas de diatomáceas. Elas não têm cílios nem flagelos, então elas vão, né, ter óleo na estrutura do citoplasma e esse óleo faz com que ela fique menos densa do que a água e ela flutua. Então daí ela consegue se mover por densidade, né, e não por locomoção dela mesma. Beleza? Pigmento, então, caroteno, também tem clorofila e tem mucoxantina, é um pigmento marrom. Bem? Aqui é a imagem de algumas diatomáceas e aqui embaixo um exemplo dessa rocha, a terra de diatomito ou diatomito. Então, às vezes você consegue fazer um tijolo disso aqui e fazer uma construção também. Então, uma igreja, eu tentei achar na internet a imagem e não consegui para trazer para vocês. Os dinoflagelados, elas têm coloração marrom avermelhada, são unicelulares também, a maioria é marinha. Elas têm dois exemplos bem interessantes de lembrarem. Então tem a Noctiluca, que ela é uma alga bioluminescente, e a Gonialops catanella, né, que ela é causadora da maré vermelha. Então esses dois pontos é bem interessante lembrarem dos dinoflagelados. A maré vermelha foi cobrada no Enem já em anos anteriores. O que é a maré vermelha? Um acúmulo de matéria orgânica nos oceanos. Isso faz com que ocorra um aumento da reprodução das algas, né? E essas algas, quando excessivamente, elas liberam uma substância tóxica na água. E essa substância tóxica começa a circular e vai fazer com que ocorra a morte dos outros organismos vivos do oceano. Então, ela acaba causando a morte de todo o ecossistema, de todos os organismos que vivem naquele ecossistema. E a Noctiluca, ela é bioluminescente. Até esses dias teve uma reportagem no Facebook que em algumas praias de Acapulco voltou a ter o quadro de bioluminescência fora com a quarentena, né? Então reduziu a quantidade de pessoas na praia. Então acabou que as algas puderam, né, se reproduzir em maior quantidade. Aqui você tem, né, o caso da bioluminescência, então a água fica toda clara, assim, azulada, e aqui é uma imagem da Noctiluca. E aqui é a causa da maré vermelha. Essa mancha, isso é causado por acúmulo dessa alga aqui e secreção de substâncias químicas. Tá? As clorofícias ou algas verdes, elas são unicelulares ou multicelulares, né? Você tem os dois. Elas podem ser marinhas ou doce e também existem algumas que vivem em locais úmidos, tá? Não necessariamente com água em excesso. Tem que ter umidade ali para elas conseguirem viver. São essas algas que estão presentes nos líquens. Né? Líquen é uma associação de alga e fungo, que é um indicador biológico. Então você encontra no caule de algumas árvores. E a alga que está presente ali, ela vai fazer o processo de fotossíntese, vai fornecer o alimento para o fungo e o fungo faz a proteção dessa alga e fornece água para ela. Então é uma relação mutualista. Você tem ali uma simbiose, os dois estão sendo beneficiados com o processo. Tá? A espécie mais comum brasileira é chamada de uva ou alface do mar. Tá? Basicamente clorofila, né? Ela tem a coloração mais esverdeada. Então aqui é a uva. Você vê que ela é bem parecidinha mesmo com pé de alface, né? Rodofícias ou algas vermelhas. Né? Então também são pluricelulares, a maioria é marinha.
Algumas podem ser usadas na alimentação, como pórfira, que vai fazer o nori. O nori é aquele que enrola o sushi. Eles vão organizar essas algas, fazendo uma plaquinha, aí seca e depois enrolam o arroz, fazer a estrutura do sushi. Ele vai ser rico em vitamina C e tem um pigmento avermelhado porque tem a ficobilina, que é esse pigmento vermelho em maior quantidade. Pode ter ficocianina, que é azul também, e clorofila. Tá? Aqui você tem a alga em si, então ela tem essa quantidade avermelhada. Aqui são essas plaquinhas secas que eu falei, então eles pegam essa alga e organizam e fazem essa secagem do material, então fica sequinho. E daí depois eles enrolam no arroz para formar a estrutura do sushi. Tá? Feofícias ou algas pardas, elas são marinhas, pluricelulares. Existem representantes muito grandes. O kelps é uma alga que pode chegar a ter 5 metros. Eles falam que formam florestas aquáticas. Muito grande. No Brasil, a espécie que fica maior é o sargaço, que chega a 4 metros. Tá? Pigmento é a clorofila e essa fucoxantina, que ela tem uma tonalidade amarronzada, né? Marrom ou mais escuro, um vermelho mais escuro também, tá? Aqui você tem o sargasso, que é essa maior espécie nossa, e aqui é o kelps, que são essas florestas que não tem aqui no Brasil, tá? No caderno, gente, como que eu peço para vocês organizarem isso? É um meio resumo teórico mesmo, tá? Então, vocês vão colocar o grupo da alga, qual que é o hábitat dela, se é aquático, água doce, salgada, número de células, se é unicelular ou pluricelular, e tem na parede celular, se tem parede celular, alguns exemplos importantes, importância econômica e ecológica de cada um. Tem alguns que vão ter um pouquinho mais de informação e outros que beleza, gente? Espero que vocês tenham